honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Livro do Êxodo, capítulo 20, versos 12. Professor Almir Rogério, é isso aí, galera, que satisfação eu poder estar aqui mais uma vez e contribuir com o pensamento filosófico, com o universo da filosofia, com as grandes inquietações, bem como as suas provocações. E nós estamos, obviamente, né, naturalmente, eu estou aqui com a minha caneca filosófica, a minha coruja sempre atenta aos acontecimentos, e nós estamos nessa empreitada de fazer aqui uma reflexão sobre essa leitura aqui desse livro que eu fiz em 2018, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Já fiz 4 vídeos, né, 4 reflexões aí com vocês, né? Tô colocando aqui ato 1, 2, 3 e 4, então hoje é o nosso método 5. Tô trazendo sempre a narrativa método, porque é assim que o professor Anthony Esolen fala aqui, trata aqui nesse livro. Mas antes de mais nada, eu quero mandar um grande alô, um grande abraço para os meus alunos que estão aí sempre, de alguma maneira, acompanhando o nosso canal, sempre comentando, deixando like, compartilhando, mandando mensagem para mim. Eu fico muito contente, fico muito feliz com isso daí. De coração mesmo, galera, um abraço aí para todos vocês. Lembrando que nós estamos ainda aí praticamente no... Desculpa. Nós estamos no final aí do período de recesso, né, de férias, e segunda-feira a gente está a todo vapor aí, com muita disposição, com muita vontade para poder contribuir de novo aí com vocês. Quero deixar um abraço aqui especial para o meu aluno Kalel, grande Kalel, fui citado lá no canal dele, e eu tenho também que fazer aqui a minha citação, né? Um abração aí, meu aluno do primeiro ano B, lá do Colégio Monteiro. Vamos fazer aí um podcast aí lá no seu canal, Kalel. Vamos lá, vamos fazer um podcast aí. Você só preparar aí que a gente faz aí. Você pode já ir preparando as perguntas. Eu não sei como é que eu falo agora, que eu deixo aqui assim, né? Deixa aqui o teu canal aqui na inscrição, que eu vou ver como é que faz isso aí. Mas aí, galera, vocês vão lá dar uma força lá pro Kalel, grande amigo, não é? Aluno meu lá do primeiro B, né? Mais que um youtuber, uma lenda. É isso daí, galera. Então é o seguinte, hoje método 5, que tem a seguinte temática: difame o que é heróico e patriótico. Tema bem pesado, né? Um tema bem delicado, né? E ao mesmo tempo um tema bastante polêmico e com a sua relevância, enfim, né? A sua importância aí dentro do nosso cenário hoje. Eu estou nas minhas reflexões, nas minhas anotações aqui, eu estou fazendo várias anotações, e vai ser um tema também que eu vou tratar com vocês, que é um tema que se chama modernidade líquida, né? Tem aí o seu grande expoente, um filósofo, sociólogo, né? Sociólogo, não é? Ele faleceu, que se chama Zygmunt Bauman. Ele é o grande expoente desse, eu não vou falar movimento, né? Mas dessa reflexão que ele faz, né? Modernidade líquida, né? Ele diz que nós estamos em tempos líquidos, né? Onde os valores, os princípios, eles não têm forma, e pior do que isso, eles não têm durabilidade, né? Dá a impressão que as coisas foram feitas para durarem no máximo 2 horas, não é? Então, em uma de suas reflexões, eu tenho até um livro dele aqui, bastante interessante, mas se vocês quiserem procurar aí na internet, tem vários vídeos dele, é claro, traduzido, né? Tem muitos filósofos que falam dele, filósofos brasileiros, que acrescentam bastante. Tem uma fala dele bastante interessante, que ele vai dizer que nesse mundo
moderno, né, nessa modernidade líquida, onde as coisas não têm formas, foram feitas para durarem pouco, né, muito transitório, é tudo muito rápido, né? O botão do delete, ele facilita isso daí, né? Porque ao mesmo tempo que você clica, você é amigo de uma pessoa, você está próximo de uma pessoa, mas ao mesmo tempo você exclui essa pessoa da sua vida. Então, né, é uma reflexão bastante pertinente que eu vou fazer, sem dúvida alguma, aqui no canal, mas vou trazer mais elementos, não é? Sobre essa temática modernidade líquida, não é? Então, para começar a reflexão sobre esse método 5, né, difame o que é heróico e patriótico, aí eu penso, né, eu não vou ficar comentando aqui parágrafo por parágrafo, né, do livro, né? Eu estou trazendo aqui algumas impressões para vocês, né, de cada capítulo. Eu recomendo que, né, comprem um livro, façam a leitura, façam a reflexão. Se tem filho, chama o filho, lê junto com o filho, enfim, né, tente, né, fazer ter essa proximidade, né? Eu tenho certeza que você vai enriquecer muito, você vai ganhar muito com isso daí. Então, o herói, eu penso que os nossos primeiros heróis, eles devem ser aquelas pessoas que estão em contato com a gente, com a nossa família, né? As pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que dedicam uma vida para cuidar, para amar, né? Eles dedicam uma vida para ajudar o crescimento dos seus familiares, dos seus filhos, dos netos, sobrinhos. Então eu penso que o herói é aquela pessoa, é aquele personagem que está próximo da gente, tá certo? Eu sei que as grandes referências, elas primeiras, elas devem ser da nossa família. Então você olha para o seu passado, né? Pô, meu avô, ele tem essa relevância, esse peso, esse caráter, né? Essa fé. A minha avó teve essa preocupação em cuidar da família, uma mulher de fé, uma mulher de honra, uma mulher nobre, uma mulher bem-humorada. O meu pai, ele foi essa referência, quer dizer, ele foi o meu herói. Nossa, minha mãe deu a sua vida, dedicou a sua vida para me formar, deixou muitas vezes de fazer as coisas para ela e fez para mim. Quer dizer, então esses são os heróis primeiros que nós temos. Essas são as referências que nós vamos tomar para a nossa vida. Então eu me espelho muito no meu pai, espelho muito no meu avô, espelho muito na dedicação, no trato que a minha avó e que a minha mãe tinham. Eu gosto muito da fibra do meu irmão, do caráter do meu irmão, da coragem que ele tem de enfrentar o mundo. E o mundo, ele é cheio de problemas, ele é cheio de dificuldades, ele é cheio de tormentos, ele tem os infortúnios, que são aquelas coisas que você não está preparado para lidar com isso daí. Você tem que lidar com isso daí. Então os heróis são essas pessoas que dão, né, que garantem essa referência de vida pra gente. Então é bonito quando você volta, né, o seu olhar para a sua... Eu tô falando pro jovem, né? Eu tô falando pro adolescente agora, né? Eu tô falando para você, adolescente. Tô falando para você, jovem. Não é bacana você sentar com seu pai, com a sua mãe, né? Se você tem a graça, a bênção de ter os seus avós ainda, de repente até bisavô, mais além ainda, uma graça muito grande, de sentar, de saber a história dele, de saber as lutas que ele teve, de saber os enfrentamentos que ele viveu, que ele enfrentou, de saber as batalhas que ele lutou, de saber os tantos problemas, né, que ele enfrentou e estava ali, sendo chefe, sendo nobre, tendo caráter, né? Não estou dizendo que ele não vai errar, não estou dizendo que ele não errou, porque todos nós erramos, né? Mas foi aquele homem de fibra. Então é bonito você ter esse conhecimento da sua família, do seu pai. Popeye, né? Popeye Espinafre, né? O desenho lá, né? É conversar com o pai, né? Saber as suas grandes conquistas, os seus grandes desafios, os seus grandes enfrentamentos, né? Né? Bacana o filho conversando com o pai, a filha conversando com a mãe. Então essas são as referências. Então quando o capítulo fala método 5, né? Difame o que é heróico e patriótico, dá a impressão que tudo isso deve ser desprezado. Toda essa riqueza é um patrimônio, né? Você tem um pai, uma mãe, uma família
que te honrou, que te cuidou, que gastou o que gastou com você. Isso é de um peso muito grande. Então você não pode perder isso daí. Isso é uma referência para você. Isso é uma referência que vai te dar um suporte para a formação humana, para a formação do seu caráter, para a formação da sua vida. Então isso não pode ser deteriorado. Isso não pode ser perdido. Não é? Isso não pode. E aí eu fico, né, eu canalizo a minha reflexão agora no seguinte sentido, né? Quais são as referências do nosso mundo hoje? São os esportistas? Não é? São os artistas? São as grandes personalidades, talvez do mundo político, do show business, os grandes atores né, dessas grandes empresas cinematográficas, né, para não citar nenhuma nem outra aqui. Será que são essas? Esses são as referências? Né? É comum, né, você ouvir, né, músicas de cantores falando de amor, né? E falam com uma eloquência, né? Mas você vai ver a vida do cara, o cara casou 9 vezes. Então, que referência de família que ele é e que ele está sendo. Mas é passado na música, não é? Então, será que são essas as pessoas que são referências para a nossa vida hoje? É muito mais gostoso, né? Existe um passatempo maior. E isso eu estou falando de todas as estruturas, mídia, personalidades. Existe um passatempo muito grande em difamar aquilo que é herói de verdade, né? E quando você tira algo do lugar, você coloca outra coisa que às vezes ele está muito distante daquilo, desculpa, que deveria ser uma referência verdadeira, não é? Eu vejo, eu não lembro que ano agora, se eu não me engano, se eu não me engano, né? Se eu estiver cometendo um erro aqui, por favor, questão de cronologia, questão de data, vocês podem até me corrigir aí. No ano de 2017, aconteceu numa escola em Minas Gerais, né, no estado de Minas, né, se eu não me engano, é uma cidade chamada Janaúba, é alguma coisa assim. Se eu estiver falando errado, vocês, por favor, pode até me corrigir aí. Sem problema nenhuma, né? Entrou um maluco na escola, acho que ele até trabalhava na escola, não sei se ele estava ele era aposentado, não sei, eu sei que ele entrou lá, tacou fogo lá na escola, e teve uma professora, não é? O nome dela, deixa eu procurar aqui o nome, para não cometer o erro, né? Ellen, essa eu faço questão de falar, Ellen de Abreu. Então acho que ela lutou até com ele colocando fogo ali na escola, salvando as crianças, e ela teve 90% do corpo queimado. Depois ela, claro, né, ela não resistiu, ela morreu, né? E eu lembro que nesse ano teve uma cantora de renome nacional, né, que ela foi eleita a grande personalidade do ano. É país, gente, né? Tem que rir, porque não é fácil, né? Essa grande cantora, né, que acho que muitos conhecem, né, pelas suas canções que não são agradáveis, não é? Ela foi eleita a personalidade do ano, né? E a professora lá, a professora Ellen, ela, né, talvez passou despercebida, né? Um ou outro lembrou, né? Um outro, mas a professora morreu queimada, defendendo as crianças, salvou não sei quantas crianças. Então essas pessoas, elas não têm um destaque, né, de valor. E outras pessoas aí, pela sua, né, pelas suas músicas, né, pelo aquilo que fazem no mundo da mídia, né, ganham muito mais destaque, né, e são tomadas às vezes como referência. Olha o artista, olha o esportista, olha a cantora, olha ele, olha esse, olha aquele, né? E às vezes são essas pessoas que infelizmente acabam sendo referência para nossas crianças. São essas pessoas, não é? E são referências extremamente negativas, né? O método 5 fala ainda, né, de fama o que é heróico. Tudo aquilo que é herói, você destrói aquilo ali, você não toma como referência verdadeira para a sua vida, né? E claro, né, aquilo que é patriótico. O patriótico é aquele que tem amor à pátria, aquele que ama a pátria, aquele que defende a pátria. E a gente tem que estar nessa condição de defender os nossos símbolos, né? Saber o nosso hino, não é? Procurar conhecer os grandes personagens da nossa história, porque o Brasil tem 500 anos, mas tem grandes personagens, grandes pessoas que
posso dizer, né, deram a sua vida para erguer esse país, para erguer esse estado, quem sabe para erguer aí a sua cidade que você está morando. Grandes pessoas que deixaram, né, um legado muito positivo, no sentido de ser pessoas com moral, com ética, né, de fé, de fibra, com caráter. Esses são heróis e muitos são esquecidos. Então, a impressão que a gente tem, eu estou falando isso já há algum tempo, é que, né, as estruturas, os atores, os grandes movimentos, as grandes corporações, a mídia é uma grande alavanca de tudo isso, né, faz aquele trabalho inverso, né? Vamos difamar tudo isso daí, né? Vamos destruir tudo isso daí, né? Os verdadeiros heróis. E vamos colocar essas figuras que acabam manchando cada vez mais a formação das nossas crianças, né, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Mas é isso aí, galera. Né? Obrigado aí você que ficou até aqui, né, ouvindo aí essas palavras, né, essas reflexões. Mas perceba o seguinte, converse com teu pai, saiba um pouco da vida dele, né, das suas vitórias, das suas batalhas, dos seus enfrentamentos. Eu tenho certeza que ele vai ser uma grande inspiração para você. Né? Um familiar seu, um conhecido seu, que de repente tem uma história belíssima. Esse sim é herói, tenho certeza disso. Né? E vamos, sem dúvida alguma, mergulhar, né, na busca do conhecimento, né, gente? Tantas fontes de informação que a gente tem hoje. A internet é uma. Tem muita coisa ruim, é claro, né? Mas eu me lembro aqui de um exemplo que eu dei na sala de aula, né, no primeiro ano. E eu digo o seguinte, né, o martelo ele serve tanto para construir, mas ele serve também para agredir, né, até às vezes para matar uma pessoa. A internet é essa grande ferramenta, ela serve para construir o conhecimento, mas ela serve também para trazer muita coisa ruim, e não é isso que a gente quer, né? Mas valeu, galera. Um abraço, mais uma vez. Feliz, né, por você estar aí comentando, compartilhando, ajudando a crescer o nosso canal humilde, mas ele tem uma pureza de buscar sempre a verdade, né, e esse entusiasmo que me move também deve mover você na busca do conhecimento. Fiquem com Deus, um abraço e até mais. Como é que é? Deixa o like, compartilha o canal, aperta o sininho aí. É isso aí. Até mais.